Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala feijão, fala galera. Hoje vai até doer a mão de tanto que a Olha, gente vai escrever. Caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. hoje é um daqueles episódios que a gente devia ter um caderno só para esse episódio, porque vai É, ter conteúdo pra caramba. Então, apresentando o nosso convidado aqui, um cara que tem uma história maravilhosa no voleibol, uma das maiores enciclopédias de voleibol que eu conheço. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Rubinho. Rubinho, muito obrigado por participar do nosso programa aqui, e por nos dar essa honra de aprender com você. E aí, essa apresentação é muito pesada, cara. Fico até bastante lisonjeado. Mas é um prazer para mim também estar aqui. Eu acompanho o podcast de vocês e acho que é um trabalho sensacional, muito bacana e é fundamental para a nossa comunidade, que é muito carente desse tipo de ação. Então, já digo de antemão que estou bastante feliz em estar aqui e também parabenizando vocês pela iniciativa. Oh, muito obrigado. A gente fica muito honrado de ouvir essas suas palavras, cada vez mais motivado não com dá nem pra essas. tirar o sorriso do É rosto, ouvir doido, um vai ficar cara do, com. do teu calibre falar isso, É, poxa. não, sensacional. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, Rubinho, você sabe que a gente tem o nosso patrocinador, a grande Nexus Next, lá do Lucas Negrin, e a gente, que para quem ainda não conhece, a Nexus Next é uma empresa de serviços migratórios. Então, se você deseja vir para os Estados Unidos ou explorar as quantas maneiras, Peter Bristotti, de vir legalmente para os Estados Unidos? Com um eco 187. 187 maneiras, possíveis maneiras de vir legalmente para os Estados Unidos, Rubinho. Então, se você tiver esse interesse, clica no QR Code que vai ficar aqui na tela o episódio todo. Entre em contato com o grande Lucas Negrin, que ele vai te dar uma atenção especial. Fala que você viu esse recado lá no Set Point Podcast. Tá certo? Então, vamos começar aqui, ó, apresentando o Rubinho. Cara, Galera, ó, galera, segura aí que segura o aí. currículo é longo. Segura aí. Vai demorar um pouquinho. Mas, ó, o Rubinho começou. O Rubinho, se tiver mais alguma aqui, você me corrija, porque eu tô peguei essa informação lá no Volleybox, tá certo? Então, tá lá, ó. Seleção brasileira sub-21, de 95 a 2006, depois É um tempinho, né? Só um tempinho. Banespa, depois o Banespa virou São Bernardo, né? Então, teve a passagem lá pelo São Bernardo, muito legal. É, seleção brasileira por muitos anos, ali de 2006 a 2016. Do SESI São Paulo, na seleção da França, no SESI Vôlei Bauru feminino, que foi uma passagem interessante lá pelo feminino. Nas, aí você vai ter que me ajudar, Rubinho. O meu francês não está muito. Meu francês está meio enferrujado. Faz tempo que eu não falo francês. No fala aí, Rubinho, o nome do time lá da Saint-Nazaire, Voleibol Atlantique. Saint-Nazaire Voleibol Atlantique, lá da É França, CNVBA mais fácil. certo? É mais fácil, Mais fácil, CNBBA. Daí voltou à seleção brasileira o ano passado e hoje em dia está lá no Joinville Vôlei, que é o time que o Rubinho está atualmente. Aliás, Rubinho, que trabalho lá no Joinville, hein? belo Só diga-se trabalho, de espetacular, passagem, espetacular. fantástico, fantástico. Vamos falar sobre isso também. Mas, Rubinho, obviamente a sua história como técnico de voleibol é gigantesca, todo mundo do meio te conhece e sabe da sua competência, da sua história, mas conta aí como foi esse comecinho como técnico de voleibol, como que foram esses primeiros passos? Bom, eu joguei voleibol, apesar do pessoal não achar que eu nunca tinha jogado, mas eu até falo isso. Mas Uhum. eu joguei só até o juvenil. E, me formei muito cedo, com 20 anos eu estava graduado. Uau! E muito cedo. E eu vi um momento ali quando eu era. Joguei somente em Curitiba, né? Joguei quando eu estava na faculdade, foi até um momento importante da minha vida, que o primeiro ano eu acabei jogando Jogos Abertos de Santa Catarina, que era muito forte. Eu não sei se hoje ainda é aqui tão forte, mas naquela época era muito forte. Tinha uns amigos da universidade
da PUC Paraná, que eram do interior de Santa Catarina, de Xanxerê, no oeste, perto de Chapecó, Concórdia, me convidaram para jogar, eu fui jogar, tal. E ali eu meio que decidi que eu seria técnico. Eu não queria abandonar jamais o voleibol. E aí tomei a minha decisão para me tornar técnico, justamente porque eu vi que não teria possibilidade de crescer como atleta, né? Então, tem essa parte importante. Comecei a carreira ali em Curitiba, no clube que eu comecei a jogar vôlei, que é o Duque de Caxias. Eu já me tornei assistente técnico com 17, 18 anos, né? E ali comecei a construir. Depois fui para um clube maior, Clube Curitibano, que já era um clube bem renomado, chegou a jogar Superliga, né? E que foi o time que eu também joguei a minha primeira Superliga, em 90, que foi a primeira Superliga, inclusive, há muito tempo Uhum. atrás, que era Curitibano Plum, o nome do time. Eu joguei a segunda temporada, fui técnico com 24 anos. Acho que provavelmente, talvez, acho que ainda hoje, o técnico mais jovem de Superliga. Os atletas, tinha alguns atletas com 29, 28 anos, eu tinha 24, então era extremamente iniciante, mas eu trabalhei com garotos que eu comecei do mirim, infantil, infanto, juvenil, e Que alguns deles legal. jogaram uma liga comigo. Inclusive o Giba jogou nessa primeira liga, que tinha 16 para 17 anos, era meu titular e tal, mas que vinha de um outro clube, do Círculo Militar, fez um ano com a gente no Curitibano e jogou e tal. Então, dali eu parti para Cocamar, que é em Maringá, que era uma outra equipe da época, que era forte, né, no Paraná. Depois voltei na Cocamar, foi que eu, na segunda temporada, eu era assistente, que eu trabalhei com o Marcos Lerbach, e dali que eu fui para a seleção brasileira. O Marquinho gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar na seleção brasileira em 96. Aí depois disso, fiquei esses 3 ou 4 anos, 3 anos na Cocamar, voltei para Curitiba, é, fizemos um projeto novo em Curitiba, num clube chamado Santa Mônica, Clube de Campo. Na verdade, a gente criou o voleibol nesse clube, a partir do zero. E hoje todos estão por aí, né? Eu, Juba, que é meu parceiro, está aí nos Estados Unidos hoje, né? Um parceiro na seleção brasileira, e o Magu, que é o técnico do Praia Clube. Nós três montamos um clube que fica fora da cidade, que tinha que trazer os meninos de ônibus da cidade para o clube. Enfim, montamos uma estrutura lá e hoje é um clube que creio que continua forte em Curitiba. A gente começou esse projeto, dali saiu o Samuel, alguns jogadores, o Polaco, que jogou comigo no Banespa, foi campeão da Liga 2004, 2005, enfim. Foi um lugar de fomento. Nesse tempo, eu ainda passei por dois clubes. A primeira temporada de Blumenau na Liga, eu fiz como técnico, né? Na verdade, que é um dos meus mentores, né? O Arthur Novaes, grande amigo já falecido, me levou para Blumenau para essa primeira temporada de liga, né? Chamava-se Barão Ceval, o time. Um ano depois, eu trabalhei também numa outra equipe do Sul, no Bento Gonçalves, com Clemente Mechnikovski, também falecido, também um dos meus mentores, pessoas enfim, grande amigo. E depois eu entrei depois disso eu fui de Santa Mônica, eu saí, fui para o Banespa. Daí continuei todos os 10 anos de seleção juvenil, depois 10 anos de seleção juvenil, 10 anos de seleção adulta, até Rio 16 e tal, enfim, depois mais ou menos tudo dentro desses que você apresentou aí. Eu tenho que fazer um pedido de desculpas aqui já, inicialmente, porque teve uma pequena história antes do Banespa, né? Então, então hoje eu tenho, teve, Teve teve o Então, relaxa, começo. não tem algumas coisinhas, problema. alguns, É. alguns clubes aí, uma começo de carreira espetacular, muito legal. Rubinho, pô, que história, cara. Poxa, inspiração para todos nós, para técnicos já rodados e para quem tá começando. E você disse pra gente que, né, começou muito cedo como. Poxa, imagina você ser assistente técnico com 17, 18 anos, tá numa Superliga com 24. E eu imagino, e você já disse pra gente, né, que teve sobre o seu mentor, o Arthur. Quem foram no começo ou quem foi ou quem foram no começo da tua carreira as figuras em que você se inspirava para ser técnico? E conta um pouquinho pra gente isso. Acho que assim, de início em Curitiba, eu trabalhei com bastante gente muito boa em Curitiba, né?
ano levado pelo professor André Rodak, que hoje é um professor da Universidade Federal do Paraná, que é um bom amigo, era um grande técnico, um grande formador, e sempre tive contato com o Ricardo Coelho. Vou falar nomes aqui que, né, são os curitibanos saberão, né? É, muitas pessoas boas no voleibol. O movimento de Curitiba era muito bom na época. Era uma época que o voleibol paranaense estava começando. Por exemplo, quando eu fui atleta, eu cheguei até a ser convocado para a seleção paranaense. A gente era aquele time que, primeiro, a importância do Campeonato Brasileiro era muito maior na época. Era realmente, vocês sabem, vocês participaram disso, né? E o Paraná era um estado na década de 80 que subia para divisão especial, caía para a primeira, subia e caía. E na década de 90, a gente começou a subir, né? Acho que a primeira equipe que foi muito bem foi uma equipe comandada pelo Percionquem, em 92, 93, ficou terceiro lugar na divisão especial. Depois eu dirigi em 94, também vice-campeão brasileiro. Depois dirigi em 96, vice-campeão brasileiro. Então, a partir dali, a gente conseguiu um trabalho que era Curitiba, era Londrina, Maringá com Dema, Persim em Londrina, aí Curitibano com o André, o Círculo Militar com o Pedrão, enfim, com técnicos que conseguiram fomentar alguns jogadores e colocar assim novas Só equipes. fazendo um parênteses aí, Rubinho, desculpa te cortar, mas essa safra de treinadores que você citou aí, Percy, você, Magu, depois o Juba, Gersinho, o Juba, Juba, olha só o esses cinco Dega, nomes, o o Dega que Dega está no também, Minas é, hoje, está no Minas hoje, que ficou aqui nos Estados Unidos muito tempo. isso, Olha o calibre desses caras que estão até hoje fazendo a diferença no voleibol brasileiro. Então, muito muita bacana. gente saiu dali. Legal. Depois um impacto maior com uma nova geração, com a vinda do Rexona, do Bernardo, em Sim, 97 sim, para sim. Uhum, Curitiba. Aí criou a criação, por exemplo, o Gerson sempre foi um atleta, uhum. né? Mas grande depois ele Arcinho, trabalhou no espetacular. Rexona e se tornou técnico após o Rexona, e uma safra de técnicos que vieram das escolinhas do Rexona com o Bernardo, que foram fabulosas e Uhum. aumentaram muito ainda o número de equipes em Curitiba e tudo mais. Foi um segundo boom no voleibol paranaense. Hoje eu acho Maravilhoso, que, maravilhoso. eu vejo de longe, mas eu acho o trabalho feito no Paraná muito bom. É um Uhum. estado que tem muita competição, muitas equipes em todas as categorias, inclusive chegando até o adulto. São Espetacular. competições regionais ali, mas é um bom modelo de trabalho de federação, ao meu ver. Sem dúvida. Espetáculo. Muito bom. Rubinho, vamos falar de vôlei, cara. E ainda um Desculpa, eu não pouquinho. falei dos mentores, né? Falei dos Ah, é, e curitibanos. desculpa, manda ver, Desculpa, manda é que ver. eu vou meio que viajando. Vocês podem até me apartar de vez em quando, porque eu dou umas viajadas aqui na Não, palavra, aqui é estou pra isso mesmo, empolgado. cara. Aqui é pra isso mesmo. E, mas, assim, depois o Arthur Novaes, de Blumenau, um cara fundamental na minha formação, porque eu era um técnico muito jovem, comecei a jogar contra o Blumenau, a gente fazia jogos, levava três equipes ao Blumenau, fazia três jogos de manhã, três jogos de tarde, de sábado, domingo, era uma loucura, a gente jogava muito, e nessas viagens, muitas conversas com ele, aprendi muito com ele, depois ele me levou para lá como técnico, a mesma coisa com o Clemente, que era um cara sensacional também, um grande professor, obviamente, paralelo a isso, os nacionais, o Zé Roberto, né, aquele boom ali de 92, né? Sempre, né? Fiquei super feliz aí. Depois que o Camara a gente ficava lá no Sport Ville, treinando, né? De vez em quando ele passava com a gente, ficava, nossa, alucinado. Depois Bernardo, né? Tanto na seleção feminina como na seleção masculina, e depois em Curitiba. Então, mais ou menos isso, mas tem muita gente. Acho que a gente, na verdade, tem aquelas pessoas marcantes, mas todos fazem importância na sua vida, na sua carreira, independente dos teus assistentes, as pessoas com quem você trabalha. É, eu não tenho muito essa olhar de somente o grande técnico, entendeu? Eu acho que todos contribuem com a tua formação, porque de cada um você tira uma pequena coisa que você vai colocar na tua prática, isso é fundamental. Acho que a gente tem que sempre pensar dessa forma. Você sabe que a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados, e apesar de vocês todos serem pessoas que estão na mídia, né? E é um efeito colateral de estar numa Superliga, né? Um evento esportivo de abrangência nacional e tal. Mas sempre existem aqueles professores que as pessoas não ficam sabendo, né? Então, professores que foram nossos professores na faculdade, aqueles professores abnegados que ficam lá no clube, ficam na cidade, e que a missão deles
é fomentar o voleibol mais localmente, mais regionalmente. E essas pessoas, essas professoras e professores, talvez muitos de nós nunca fiquem sabendo, mas esses nomes que você citou aí, para a galera que está em Curitiba, no Paraná, você pode ir atrás dessas pessoas, porque você com certeza vai aprender com eles. Se não dá para ir atrás do Rubinho lá em Santa Catarina, em Joinville, vai atrás daqueles professores que formaram o Rubinho, que inspiraram o Rubinho, que você vai aprender muita coisa. Não é nem mesmo, Feijão? Exatamente. E eu quero trazer de volta duas citações dos nossos dois últimos convidados aqui nesse podcast. Primeiro, o André Heller, que o Rubinho conhece muito bem, que falou que ele citou uma citação de um outro autor que fala que todo mundo tem alguma coisa a ensinar, né? Todas as pessoas, qualquer pessoa de qualquer nível, qualquer atividade, tem alguma coisa a ensinar. E a Gabi, que é a menina que foi nossa convidada no episódio anterior, que é diretora do programa de desenvolvimento da USA Volleyball, do vôlei de praia, falou exatamente isso também, que ela sempre aprendia com todas as pessoas, que ela tinha alguns mentores, claro, mas que todas as pessoas ensinavam alguma coisa para ela. Então, fica aqui a nossa primeira lição desse episódio. Você, professor, que está aí, tenha essa cabeça aberta e esteja preparado para receber ensinamentos de todo mundo, seja lá quem for, não só das grandes figuras. É muito, muito legal isso. Perfeito. Exatamente. Rubinho, vamos falar de vôlei então. Cara, você é um técnico que a gente que vê de longe, um cara que sempre tá com um monte de papel na mão, vários dados, estuda muito o jogo, né, a estatística, e toda vez que a gente assiste você na Superliga, em algum momento os narradores falam, né, da tua dedicação aos números, ao estudo do jogo. Eu queria começar um pouco por aí. Como é que é o teu estilo, né? Como que você enxerga o voleibol, tanto no que diz respeito aos aspectos mais determinantes para a vitória do jogo, e como que você trabalha isso no teu planejamento? E se você conseguir fazer esse paralelo, como é que era o Rubinho lá no começo e o que que mudou de lá para cá? Ah, isso é legal. Bom, primeiro que eu sou de uma geração que é a primeira geração que começou realmente a trabalhar com computador, enfim, a sistematizar dessa forma o trabalho na questão de análise tática, né? É muito interessante esse clube que eu trabalhei Clube Curitibano. Em 89, a gente desenvolveu um trabalho de estatística, de scout, junto com as duas meninas que trabalhavam no CPD, como trabalho de conclusão de curso delas. Então, por exemplo, você tem uma ideia, o Datafolha é de 96. Em 89, a gente já estava fazendo isso com um trabalho maluco, impressora matricial, sabe? Eu viajava com um computador 386, com no break. Meu, era uma parafernália, né? Inclusive, na época, me xingavam muito, porque eu estava mais preocupado com o computador do que com o voleibol. Assim, cara, era meio que precursor, né? E, Hum, assim, eu lembro que até o Neuri, que era o presidente da federação na época, falou, cara, você fica muito preocupado com o computador. E eu realmente era, né? Mas é a juventude, né, cara? Mas aquilo ali, obviamente, foi me fortalecendo nessa área. E, naturalmente, naquela época era muito precursor. Então, hoje todo mundo é assim, né? Hoje todo mundo trabalha assim. Hoje é o contrário. Hoje eu sou mais velho, então muitas das coisas eu prefiro as pontas de lança são das pessoas que trabalham comigo, o Plauto, por exemplo, meu assistente, né? O Isaac, que é meu estatístico, porque eu sou um usuário, mexo em todos os sistemas, mas eles também produzem muita coisa. São os Rubinhos daquela época, né? hum. São os fuçadores. Eu lanço várias vezes muitas questões do tipo, cara, eu preciso que você descubra. Cara, mas não sei onde tem. Ah, se vira. Você vai achar. 2 dias depois eles me encontram lá uma solução do que eu pedi. Eu tenho certeza que existe uma solução para aquilo e eu já jogo na mão deles, eles vão buscar, e eles trazem a solução e a gente trabalha junto em cima, né? Mas então, desse começo, eu era muito focado nisso, tá? Eu sempre fui muito... A época era muito técnica, né? A nossa escola é derivada do padrão japonês, né? Então, a gente sempre Uhum. foi isso. Eu sou da época ainda que a nossa preparação física era estudada nos livros de atletismo, porque não existia preparação física
de voleibol, nem no Brasil, não chegava nada no Brasil, era ainda a época dos Estados Unidos, que era a força, que era inacessível para a gente, o conhecimento não chegava, na verdade, era Uhum. muito difícil, ou você pagava para ir estudar lá. Eu cheguei a estudar russo para tentar estudar na Rússia, Uau. porque lá, naquela época o governo russo soviético, né, te dava bolsa lá. E findou que quando eu estava com um ano e meio de estudo de russo, acabou a União Soviética. Aí acabou a escola junto. E aí não tinha mais a possibilidade. Mas então era muito, muito primitivo, na verdade, entendeu? O acesso à informação era muito primitivo. Então você produzia, né? Eu levei muita sorte que nesse começo de carreira, em 90, teve o Mundial do Brasil. E aí eu tive contato, por exemplo, com as pessoas da Internacional em Curitiba, na sede de Curitiba, enfim, com o Miroslav Ejin, o Bach, enfim, que vieram dar o curso, e eu trabalhei na estatística do Mundial de 90, apresentei meu trabalho, e aí o Ejin, que era acho que ele é húngaro, ele falou, cara, muito bom o teu trabalho, eu gosto disso, 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 eu acho que isso aqui está completamente errado. Aí fiz algumas, mas eu tinha 20 anos, imagina, um cara que era um dos deuses da Internacional. Aí ele me convidou para ir para o simpósio internacional no Rio, nas finais do Mundial. Então eu fui lá, ele ficou bravo que eu não falei com o Doug Bill. Eu falei, cara, o que que eu vou falar com o Doug Bill, cara? Eu tenho 20 anos, pô. Mas eu trouxe você aqui para isso, e tal. Eu falei, cara, não fiquei quietinho lá, né? Tímido, né? Curitibano, né? Curitibano é completamente fechado, cara. Hoje eu sou mais aberto porque eu morei muito tempo em São Paulo, mas os curitibanos naturalmente são mais reclusos, né? Não sei se hoje, mas eu era, na minha época. Então não fiz, mas e aquilo ali tudo foi um impulso para eu gostar muito disso, entendeu? E daí, claro, eu fui desse parte de ser muito questões táticas por estudo e por computação e tal. Eu fui melhorando, desenvolvendo. Hoje eu uso muito menos, eu uso muito mais, mas muito mais no bom tom, né? Eu costumo falar que a gente tem que humanizar os números, né? Hoje a Hum. gente tem uma parafernália de números, mas que, meu, você não vai usar isso com o atleta. Você tem que fazer uma grande utilizar. Você tem que estudar muito, você tem que ter acesso a tudo, você tem que ver 10 jogos, 6 jogos, você tem que cruzar informação de todas as formas, mas eu vou assim, quando eu estudo, primeiro estudo dados. Aí eu vou notando algumas coisas que são importantes. E a partir desses dados que eu vou desenvolvendo. Então, nunca existe uma forma de estudo igual, entendeu? Porque cada jogo é um jogo, cada time é um time. Então, eu vou vendo o que é importante daquele time e eu vou. Então, tem vezes que vai pela fase do side-out, tem vezes que vai pelo break, né? Enfim, eu vou estudando conforme aquela peça é importante. Então, como que eu consigo neutralizar aquela peça? Quem conseguiu fazer aquilo? Quem neutralizou aquele cara? Onde que ele, né? O que que faz? Como é que eu saco para que aquele cara que é importante consiga sair? Enfim. Então é uma coisa muito assim, mas hoje e chega aos atletas com umas coisas muito mastigadas, curtas, entendeu? Eu tento cada vez mais ser sintético com os atletas. Nem sempre eu sou, mas eu tento, entendeu? Mas eu coloco assim, tento colocar para os caras, por exemplo, 2 ou 3 pontos que são fundamentais para a vitória. Hum. 2 ou 3 pontos. Entendeu? Você fez isso aqui, a gente vai ganhar. Entendeu? Tipo assim, vai jogar com o Darlan vai estourar os dedos da gente várias vezes, vai rodar, vai fechar uma bola, mas a gente tem que fazer isso contra ele. Fazendo isso contra ele, a gente está tendo sucesso, sempre vai ser um pouco limitado, tal, mas fazendo esse tipo de trabalho a gente consegue ter um sucesso, entendeu? Dando um exemplo, né? Então, para que a cabeça do atleta esteja focada naqueles pontos, Hum. certo? Então, eu diria que daquela época para agora, o que eu mudei foi muito o tratamento dessa situação tática. Obviamente, a questão técnica também mudou muito, né? A gente está falando aí de 35 anos, né? Então, obviamente que isso mudou muito. E isso vai mudando constantemente, entendeu? Não tem, é um processo. Eu tenho uma pergunta em relação ao que você falou, Rubinho, de achar os 2 ou 3 elementos para você armar a sua tática, né? Essa análise é mais em cima de atletas, de tendências de atletas ou tendências de sistemas, ou depende? Então, eu vou repetir a pergunta porque a gente deu uma travadinha aqui no Zoom, mas
Boa. Voltamos com o Set Point Podcast, o podcast da vida real que trava o Zoom. Acontece. Então, a minha pergunta foi a seguinte: se achar 2 ou 3 elementos que sejam importantes para você fazer a sua tática, determinar a sua tática, é mais em cima de atletas e tendência de atletas individual, ou um grupo de atletas, ou sistemas de jogo, né? Sistema ofensivo, sistema defensivo. Qual a sua análise? é, a sua análise se baseia mais em qual elemento? As duas coisas, As né? duas. Todo time tem uma cara, né? Hum, Todo time tem um perfil. Então, eu tenho que saber o perfil do time e, dentro desse perfil da equipe, também as características individuais. Quem são os jogadores mais importantes? Uhum. Sempre tem muita coisa a ver com o levantador, né? Como é que é qual que é o céu de brigadeiro para esse levantador? Né? O que que ele se sente Interessante. confortável e como que eu consigo tirar esse conforto dele. É, dos jogadores mais importantes, aqueles caras decisivos, os caras decisivos no money time, né? Como é que eu vou agir ali naquela parte, mas a cara do time, né? E tem times, por exemplo, tem times que se baseiam muito em saque, tem times que são times que erram um pouco, tem times que são muito agressivos e dependem do efeito do saque, tem times que são mais vinculados ao bloqueio, né? Tem times que são mais fortes no bloqueio, ou tem times que são mais fortes na defesa. Então, a gente tem que se adaptar. Por exemplo, o time que defende muito, a preparação mental do time, ela tem que ser voltada a gente ter a paciência de saber que a gente vai fazer boas ações de ataque e que o time vai manter a bola em jogo. Porque se você joga com um time de defesa muito pesado, muito forte, e você perde a paciência, é o teu começo de começar a errar ataque, por tentar fazer de qualquer forma o ponto. Então, essas questões comportamentais, mentais, né, são importantes para o jogador entrar na partida, né? Tipo assim, olha, esse time é bloqueador. Por vezes, o efeito para alguns jogadores o cara fica temeroso do bloqueio e acaba hum, afetando mais o ataque, né? Mas digo, eu falo para os atletas, vocês têm que entender que esse é um ponto importante e que a maneira da gente vencer o adversário. A gente não pode, né? Isso tem um papo muito típico, eu e o Bernardo, a gente nunca tem que alimentar o cara no que ele é forte, né? Imagina você atacar, fechando o ataque contra a Rússia. Não sou meu amigo, porque essa é a força deles. hum, Eles Uhum. ficam grandes quando estão bloqueando. Agora, Uhum. se você começar a estourar na mão de fora, trabalhar a bola, isso vai irritando. Isso estou falando muito do voleibol russo de 10 anos atrás. Essa nova geração que não está, é muito forte, Diferente, mas né? não está participando hoje, já é um pouco diferente. Eles já jogam mais de forma ocidental, entendeu? Mas eu Uhum. digo, então, tem essa cara do time que eu tenho que descobrir e tem as peças chaves, né? Eu geralmente não tem, por exemplo, se um time é difícil, mas tem, né? Tipo, dois ponteiros, um oposto, os dois centrais com muito fluxo, cara, daí é jogo de saque. Você tem que hum, correr mais riscos no saque, porque tem um arsenal muito. Agora, tem times que não, tem times que são mais limitados, tem times que sofrem com flutuado, ou a formação permite que você utilize o flutuado para matar uma peça, para matar uma pipe, entendeu? Então, o troço é muito aberto. Por isso que eu digo, eu começo do geral, vendo dados, tipo, sei lá, analisa a distribuição só em passe perfeito, só passe centralizado, lindo. Como é que os caras fazem? Tem muito miolo, tem muito primeiro pipe, né? Tem jogo aberto, como eles fazem? Com a bola exclamativa, como é que trabalha esse time? Se tem ainda um fluxo de primeira, não tem? E aí eu vou construindo as coisas, entendeu? Mas assim, eu vou mudando e vou afunilando a forma de estudar, até chegar a esse ponto de ter 3 tópicos que são aqueles decisivos para esse jogo, legal. entendeu? Porra, legal demais. Putz, Eu, espetacular, eu- eu só espetacular. queria enfatizar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, e Rubinho, por favor, me corrija se eu estiver errado. Isso é resultado de, eu costumo dizer, bundas hora na cadeira, Exato. assistindo o vídeo e fazendo anotação e estudando bastante para que depois, e aí isso é uma coisa que acho que acredito que conversando com a comissão técnica e os anos ensinam muito, é a qualidade do filtro para chegar nesses 2, 3 pontos, porque senão acontece igual o Francoviac falou uma vez, né? Muita informação mata a informação. Ele falou Total. isso pra gente, né? Certíssimo, Então, não, certíssimo. não, não tem como, gente, a gente chegar nesses pontos de sistemas, igual o Feijão disse, e depois identificar os sujeitos mais preponderantes, aqueles que se Hum. destacam mais para a gente tentar aniquilar ou, né, pelo menos neutralizar um pouco, ou diminuir, porque esses caras vão.
E essas Exato. meninas vão fazer os pontos deles. Mas como é que a gente pode minimizar e tentar minar o restante, né? Esse espetáculo tem que. Eu sempre digo, estuda, menina, estuda, menino. Pô, nem Rubinho, fala. quando a gente fala então de treinamento, na sua visão, como é que o voleibol tem mudado nos últimos anos, né? Então, aquela geração super vitoriosa, né? Ali entre os, vamos dizer, até os anos 2000, até ali 2016. O voleibol desses anos, né? Desses 15, 16 anos, e o voleibol dos últimos 10 anos tem passado por algumas mudanças, né? Então, você que tá mais no masculino, como é que você enxerga, primeiro, essas mudanças? O que que você acha que tem mudado bastante? Seja no nível internacional ou mesmo no nível nacional. Puxa, acho que eu vou fazer várias perguntas em uma, hein? Me perdoa. E você por Uhum. favor, me pausa se eu estiver Não, viajando não. muito, tá bom? Então, primeiro, essa mudança da cara do voleibol internacional e, e como que isso influencia na tua metodologia de treinamento, né? Com os seus atletas. E a minha última parte dessa pergunta é como é que você vê as novas gerações chegando de atletas, e aí eu vou puxar a sardinha um pouco para a base, porque esse é meu bread and butter, né? Eu trabalho com a base. E a gente sempre vê, né? As gerações vão mudando, mudam-se as experiências, o histórico que o atleta chega para trabalhar, as vivências que as crianças têm nas aulas de educação física, ou não têm, né? Chegam até um pouco mais deficitários, e como que nós, professores, podemos ajudar a contribuir para o desenvolvimento dessas crianças, para depois que elas tenham mais chances lá no futuro de poder. Não, eu tenho uma base, né, para poder chegar lá no alto nível, ou não, não quero. Mas a gente precisa proporcionar isso para as crianças. Então, acho que são essas minhas três perguntas, né? Como é que você acha que tem mudado o voleibol, essa cara do voleibol no nível mais internacional? Como que as metodologias de treino mudam com relação. Tem mudado com relação. Se tem mudado com relação a essas mudanças padrão do voleibol e como é que você enxerga a nova geração e como nós professores podemos contribuir para que mais crianças, mais adolescentes possam chegar lá. Tá. Bom, acho que o lance do internacional, eu vivi uma época ali de 2006 a 2010, 12, em que o circuito era muito dominado por dois, três países. Hum, Não tinha muito, era a gente lá no topo sempre, e aí com a gente vinha a Rússia, vinha a Itália, Polônia, por vezes a Bulgária. Isso foi mudando radicalmente ali a partir de 2010. Para 16 já foi, né? A gente já, por exemplo, antigamente a gente pensava em dois ou três para ganhar a Olimpíada e Mundial, e aí para 16 a gente já passou a pensar em seis, sete, seis hum, até oito, se duvidar, né? E depois Tóquio foi assim, e mesmo em Paris foi assim, né? Por exemplo, 16 para mim, e ali eu tinha 10 anos de bagagem, para mim uma possível final era Brasil e França. E a gente jogou o jogo da morte, jogou o jogo de hum. oitavas praticamente, naquela última partida da fase classificatória, entendeu? Porque justamente esse é hoje, ali já é o resultado que os caras perdem uma partida, os americanos perdem para o Canadá na primeira rodada, e aquilo faz um forrobodó na chave, né? Aí a Itália passa ganhando de todo mundo, bate na França, bate Estados Unidos, e aí cada um, daí Estados Unidos bate a gente, daí cada um foi caindo um por um ali, né? Então aconteceu isso, né? Então vejo que eu acho que a razão é o acesso à informação, né? Se, por exemplo, na década de 2000 a 2010, o mundo inteiro, a gente era referência mundial, mas a gente não aparecia muito. Só via nosso treino que vinha aqui no Brasil, ou em Saquarema. Os portugueses iam lá, filmavam todos os treinos, e tal. Eu lembro que uma vez a gente estava jogando em Curitiba com a Polônia, os caras estavam com uma filmadora fechada na marcação dos nossos bloqueadores. Estavam uma filmando o jogo e uma Uau! fechada no manual dos nossos atletas, que a gente tinha umas estratégias específicas, 2, 4, 1, que eram sistemas de opção, né, que hoje já não usa tanto, né, a opção mais básica, hoje, naquela época a gente fazia Aliás, Portugal produz muito, né, sobre o voleibol, né? muito, Os muito, eles portugueses trabalham estudam muito bem. muito, muito Escreve legal. pra caramba. Muito bem, são muito bons, né? Até eu tive há 2 anos lá, fazendo parte de um curso da Associação dos Técnicos, muito legal, muito bacana a comunidade lá. Então, eu acho que essa acesso, e depois disso, não, o Brasil
as pessoas veem nossos treinos e tal, né? Existe, claro, aquela situação de, pô, escola americana, escola brasileira, que o Guidetti trabalha muito bem, eu uso das duas, o que ele está certíssimo, né? Que ele sempre fala, não, tem um pouquinho disso, tem um pouquinho daquilo, e é isso, cara, eu sou completamente a favor dessa visão, né? Não somos, a gente tem a questão sobre isso, a gente tem a questão de ter sido muitos anos campeão, isso é bom e é ruim, ruim no sentido de que o que fazemos é o que é certo, isso não é verdade, né? Porque se a gente está indo muito bem, o mundo inteiro está atrás da gente. Quem é referência, vai todo mundo estudar mais. Uhum. Então, elas vão começar a adaptar, por exemplo, a pipe americana, que é maravilhosa hoje, é advinda do nosso time. Advém de Giba, de Dante, entendeu? Uhum. Mas eu até estou lendo o livro do McCutcheon aqui, é muito divertido, porque são É. experiências que você viveu, assim como eu li o do Ball também, e ele falava de 2008. Você viveu as mesmas coisas que os caras estão falando. Tem umas que sempre, livro sempre tem um puxa sardinha pro meu lado, tal, mas é muito interessante descrever os processos. E isso o Makuchon falou uma vez pra gente. Cara, eu estudei muito vocês, né? Quando ele chega e propõe ser campeão olímpico em 2008 para os caras, no livro ele fala, ele falou, tá, mas ele tem que ganhar no Brasil. Eu falei, mas a gente vai estudar o Brasil, tal, 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 tal. É isso, entendeu? Então, a gente não pode ficar sentado naquilo, né, deitado em berço esplêndido, né? A gente tem que continuar trabalhando, continuar estudando. A gente, na verdade, no circuito mundial, você tem que tentar criar algo. Criar algo. Uhum. A gente, no circuito mundial, a gente tem que tentar sempre criar alguma coisa nova para surpreender, entendeu? Na verdade, sempre, geralmente eu acho que os ciclos eles mudam nas Olimpíadas. Uhum. Sempre os fatos novos, mais marcantes acontecem nas Olimpíadas e depois todo mundo segue esse plano, né? Não é tanta, pelo menos na minha experiência da última passagem pela seleção, o Mundial não mudava tanto, mas na Olimpíada sempre tinha alguma coisa nova, né? Então, o fato da gente, por exemplo, na Olimpíada de 16, a gente investiu numa coisa, a gente tinha um volume de erros muito alto no saque e a gente investiu bastante na variabilidade. Não foi nada assim tão específico, tinha treinos específicos, mas era muito mais, ó, cada um cria a sua variação, cada um cria a sua variação e trabalha, vai colocando, né? Então, a gente já tinha os jogadores que faziam, tipo o Bruno tinha viagem, tinha caixinha, o Wallace tinha o viagem, tinha o híbrido, a Uhum. gente acabou colocando um pouco mais de híbrido, né? E isso levou na Olimpíada como um todo. Primeiro, a gente ia ter um nível de erro menor, porque a gente tinha as variantes que davam continuidade ao saque, e a gente chegou a fazer 20% de variáveis de saque na Olimpíada, e a média dos outros era 3%, 2%, 4%. Uhum. Depois isso virou escola, entendeu? Né? Se a gente lembrar, a Olimpíada acaba com saque híbrido. Acaba com o O saque híbrido do Wallace teve Wallace. o passe Exatamente. do Juan Torena e o Lipe dá o toco no Zaitsev na saída. Então, Uhum. a gente e eu fiz até um quadrinho para as aulas, assim, mostrando como era a diferença, e hoje já não é, hoje todo mundo faz isso, entendeu? Mas todos, então, o que acontece? Se você faz uma coisa que é interessante, as outras equipes vão seguir. Então, para você continuar na frente, você tem que criar outras coisas, né? E não coisas absolutamente novas, mas tipo isso, como o do saque, que virou uma regra, e isso já existia no mundo. A gente estudava isso da onde? Eu lembro que eu ia para Itália, no Modena, e aí tinha lá jogando Bruno com NHP, com Kovacevic, e os caras usavam isso no saque. Eu falava, pô, Bernardo, isso é muito interessante, cara. Então, assim, dali que era uma coisa individual, a gente meio que pegou aquela questão individual daqueles jogadores para colocar como uma coisa para a equipe, entendeu? Você E sabe todos eles que. criaram tal. E isso foi importante, é um ponto importante, que nem sempre todo mundo percebe isso, mas acho que esse é um dos pontos importantes. A gente teve um saque muito mais. A gente ganha da Rússia a semifinal de 3-0, a Rússia, um time poderosíssimo, que era era o último campeão olímpico, a gente sacou uma frequência de 90% contra a Rússia. A gente só perdeu 10% de Caramba, saque. Quer dizer, cara, como é que se joga um time muito pesadíssimo alto. sem queimar saque? Consegue, por outras vias, usando outros saques, entendeu? Hum. Então, essas coisas são fundamentais. E o circuito ele é alimentado disso. Assim como hoje, por exemplo, hoje o bloqueio é muito menos
decisivo. Embora na Olimpíada ele tenha voltado a aumentar um pouco a média de pontos por set, mas foi caindo. Por quê? Porque nenhum time perde mais em recepção negativa, não perde mais bola pro bloqueio. E Hum. ninguém fecha o ataque, entendeu? Recicla, faz alguma coisa, monte fora, tapa, toque, enfim, porque não dá para fazer isso. Então, hoje é mais fácil, de repente, fazer um bloqueio numa opção, numa situação de bloco individual, do que propriamente numa bola, porque nos triplos, todo mundo bloqueia bem triplo. Uhum. E a gente é um pouquinho abaixo, eu acho, mas mesmo assim todo mundo tá lá. Se o cara fechar o ataque, vai perder a bola. Entendeu? Então, essa é uma situação que vai. Então, essa é a primeira parte da resposta, né? Que é a questão de como aconteceu isso no. Só, Rubem, deixa eu só fazer um parênteses antes de você continuar. Isso é muito importante, mais uma lição para, principalmente para os professores e técnicos de voleibol, que às vezes a gente ficou muito mal acostumado com a geração ali de Giba, né, nos anos 2000, que você disse que a gente tinha ali duas, três potências no mundo e que a gente já sabia que o Brasil ia estar fatalmente no pódio, pelo menos no pódio das competições internacionais, mas que o acesso à informação e ao compartilhamento das informações em nível internacional, o vôlei se globalizou muito, né? Inclusive, então hoje todo mundo sabe o que todo mundo faz. E de duas a três potências, a gente passou a ter seis, sete, oito potências, né, oito países que, tô chutando aqui, né, gente, isso aqui Sim, não, né, é, que tem condições muito altas de chegar lá. Então, não é, e a gente sempre ouve, né, muita gente falar o Brasil não é mais como era antes. Realmente não é mais como era antes, porque os atletas mudam essas gerações, mas os outros países também não são mais os mesmos. Têm investido nas categorias de base, têm investido em estudar como que os adversários fazem, né, nesse depoimento que você deu aqui pra gente. Então, é, eu acabo às vezes fazendo uma comparação com futebol, né? Ali na década de 60, 70, né? Todo mundo sabia quais eram as quatro, cinco equipes que poderiam chegar lá numa Copa do Mundo. Mas, cara, ali a partir dos anos 90, quando você começou a ter essa, né, globalização, atleta e técnico indo pra cima, pra baixo, não tem mais time ruim, cara. Se não tiver num dia bom, você vai perder pra uma seleção africana lá que você não conhece ninguém, porque os caras te estudaram. E com esse alvo é, nas costas também, né? O Brasil, a gente acabou exato. colocando esse alvo nas nossas costas. A gente, E pelo menos nós, professores e técnicos de voleibol, que nós somos uma comunidade de pessoas muito inteligentes, a gente precisa pensar nessas questões que vão além das nossas fronteiras e que atingiram o nosso esporte. O nosso esporte está Uhum. crescendo, né? Então, E fica mais difícil, fica mais difícil. Mas eu só queria fazer esse parênteses para que nós, professores e professoras, a gente pense um pouquinho além desse nosso umbigo que a gente ficou, né, muito mal acostumado ali na geração que foi isso, né? Uma geração extremamente habilidosa, extremamente Uhum. vencedora, aliado a essas questões da internacionalização do esporte. Mas segue lá. um parênteses também que aquela equipe, cara, dos 12, era um time de 12 jogadores, Hum, né, que eram 12 na época, eram 12, todos podiam jogar, isso é um fato. Segunda coisa, era uma equipe que tinham três ou quatro fora de série. O time hum. inteiro era espetacular, mas tinham três ou quatro na época fora de série, que era, ao meu ver, Ricardo, Gustavo, Giba e Ricardinho, Escadinha. Escadinha e Serginho. Quer dizer, os caras naquele momento eles eram o topo do mundo. O Hum. Gustavo era o melhor bloqueador do mundo, era ele, aquele Hubner alemão, achava os dois melhores do mundo. O Escada sempre foi o melhor do mundo, né? O Ricardo era um cara que mudou a forma de atacar, entendeu? O Giba era a gente ninguém vai ter numa Olimpíada como 2004 que o Brasil teve, né? Giba, Dante, Nauber e Giovanni. Cara, ninguém consegue colocar quatro caras desse nível. Mesmo os poloneses hoje que é uma equipe que tem muita gente, eu acho que esses quatro ainda são muito superiores a qualquer formação de quarteto de pontas do mundo. Claro que guardado as proporções da época, né? Então, Hum. é isso. E todo time que tem
sequência de vitórias, naturalmente, óbvio que você vai confiar no teu sistema, vai reproduzir o teu sistema, e a gente, como é de uma realidade que não tem tanto contato, é diferente um italiano, um francês, um alemão, que eles têm uma interação muito grande na Europa. O próprio campeonato europeu tá, e o europeu, naturalmente, ele chega, entra, assiste o treino, então existe uma interação normal. A gente é com a Argentina, e basta, né? Então é muito complicado. Então, para a gente ter esse contato é por isso que as seleções de base têm que viajar e tem que se investir muito em viagem, porque tem que jogar lá, porque lá você vai ver outras formas de jogar, tal, tal, tal. Então mas foi natural, isso aconteceu um pouco com a Itália de 90. Ficou ali nos anos 2000, tudo bem chegando, mas sem aquela pegada para chegar no topo, entendeu? Então, chegando nos europeus, tal, mas assim, diferente. Então, é normal. E a gente está nesse processo, acho que, de perceber isso hoje. Acho que hoje a gente está percebendo com mais qualidade, principalmente pelos últimos resultados de Olimpíada. Né? No masculino, no feminino está diferente. E eu, mesmo trabalhando 2 anos, eu não posso opinar muito, porque foi muito rápida a passagem, né? Mas então é isso. Eu acho que a gente tem que estar dentro disso. Você falou muito bem do futebol, que é uma coisa. Ninguém, há 20 anos, ninguém imaginaria uma Croácia Pois é. final, chegar na cabeça de uma. E o futebol, que é um time que tem lá, sei lá, 8 que foram campeão do mundo, 6, não sei precisar, mas é um grupo muito restrito de quem ganhou o campeonato. Mas pintou nos últimos anos uma Espanha, né? Pintou a França de novo. Então, cara, é isso. A globalização do esporte é muito grande. E daí todo mundo vai fazer o melhor uso daquela informação que obtém na internet, né? Pois é. Operações à parte, E a Moderação. última parte da pergunta era sobre sobre As as gerações gerações, atuais. né? As gerações mais os jovens atletas chegando, como que nós, professores, podemos ajudar esses atletas a se desenvolverem. eu falo muito isso porque, por exemplo, agora eu sou bem mais velho e eu tenho aqui em Joinville uma equipe com muitos jovens e eu tenho notado, primeiro, é uma geração diferente, mas diferente, é uma geração que nasceu na internet. Isso é um Uhum, ponto brutalmente diferente. É uma geração que viveu a vida inteira dentro da rede social. É uma geração que a rede social faz parte da vida deles e isso impacta a vida deles. A gente tem que entender isso. É muito fácil eu me isolar porque eu não vivi com isso desde o começo da minha vida, mas eles que viveram sempre, isso é uma coisa cotidiana para eles, né? A gente tem que entender isso. A gente tem que entender a questão de que eles querem o sucesso rápido, né? Sempre o sucesso rápido. E esse é talvez o mais difícil no esporte, porque o esporte não tem sucesso rápido. Você não aprende a jogar vôlei rapidamente. É um processo longo, é um processo que exige você treinar, que você repetir, que você exige praticar. E hoje as gerações são mais aptas ao quê? Aquele, né? Ao biscoito rápido, que eu digo assim, né? Então a gente tem que contrabalançar isso. Eu mesmo no treino, por vezes, por exemplo, antigamente eu podia fazer um trabalho de sistema e ficava uma rede contra uma rede, fazia bola aqui, bola aqui, bola lá, tal, 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 e tudo bem. A geração do Giba fazia, ficava lá, porra, sei lá, eram 10, 15, 18 ralis, rede contra rede ali, jogando, tá tudo certo, entendeu? Cara, hoje não é difícil isso, porque se o cara fica um pouco tempo fora, sabe, perde o foco, perde a atenção. Então, por exemplo, eu de vez em quando faço as mesmas mecânicas, só que com uma rotação muito mais rápida, hum, entendeu? Tipo, eu tento fazer os estímulos de uma forma rápida e rotações rápidas e eu vejo que eles respondem rápido. Então, às vezes eu fazia uma série de side-out que eles tinham que fazer, sei lá, por exemplo, qualquer tipo de exercício, vai, ó, vamos fazer em 6, vamos fazer quatro, quatro wins, entendeu? uhum, Por exemplo. Pô, hoje eu faço em 2. 1, 2, matou roda. 1, 2, matou roda. 1, 2, matou. Por quê? Porque aí eu vejo que eles conseguem ter um foco melhor. Eu estou trabalhando o que eu quero, só que em vez de eu fazer, sei lá, 4 posições num treino, eu vou fazer as 6 posições 2 vezes, certo. entendeu? Então eu mexo na forma como eu vou aplicar aquele conteúdo para que eles estejam mais adaptados. E isso não é um problema deles. É a nossa adaptação em relação à forma como eles respondem melhor. O nosso trabalho é justamente dar
o que é melhor para desenvolver aquele atleta, não o que eu acho, o que eu quero, o que eu fazia há 10 anos atrás. Entendeu? A gente tem que ir estudando isso. Eu lembro que eu estudei muito a geração Y, quando eu trabalhava ali por 2010, que era a geração do Lucarelli, eles já eram diferentes. Mas a geração Z agora é muito mais diferente, entendeu? Então, eu lembro, eu não cheguei a ler nada sobre a geração Z especificamente, livro e tal, mas eu vou acompanhando. Minha filha tem duas dessa idade, né? Então, mas eu digo, a gente tem que estar sempre tentando ver qual que é a melhor maneira de trabalhar os nossos conteúdos para fazer com que eles possam se desenvolver e que eles se mantenham ativados. Eles são pessoas que têm uma confluência de estímulos absurda, que trabalham com N estímulos ao mesmo tempo, né? E a gente o processo do desenvolvimento do vôlei, ele é parecido assim, do esporte, eu diria, né? Então a gente tem que fazer algumas coisas que a gente tem que fazer, né? Então é criar mecanismos que a gente consiga fazer com que eles mantenham o foco para que eles consigam produzir e evoluir. Não sei Você se é sabe mais ou que. menos por aí, Não, entendeu? espetacular, espetacular. Nossa, Você que sabe que resposta. a gente uma vez conversou que acho que na década de 50, 60, alguns estudos sobre psicologia e pedagogia ali, né, conjugadas, essas áreas, e fizeram estudos, foram feitos estudos, acho que mais, a maior parte deles aqui nos Estados Unidos, para determinar a duração de uma aula na escola, né? Então chegou-se a esse número entre 45 e 60 minutos, que na época, na década de 50 e 60, era a capacidade que as crianças tinham de se manter focadas num determinado assunto. Uhum. Então, quando a gente jogava, né, treinava, você ficava lá 40 minutos fazendo ataque e defesa para começar o treino, né? E a gente ficava fazendo, né? Com foco, né? Pelo menos na minha cabeça, na minha lembrança aqui, você conseguia ficar ali tentando fazer, né? E Eu esse acho que já estudo, era diferente, então, porque eu odiava, velho. Tá louco. mas fazia, mas Fazia, fazia, gente. ué. Mas e mais recentemente, ali no começo da década de 2000, esses estudos têm sido refeitos, cara. E esse número que era de 45 minutos, 60, caiu para 12. É, 12, 15 minutos. E aí a gente aqui no clube, a gente fez esse experimento, né? Não foi um experimento controlado, mas sim. a cada quanto tempo a gente tem que mudar a proposta no treino, né? E esse Sim. número, a gente chegou nesse número mágico aí de 12, 15 minutos. E eventualmente as crianças, em algum jogo que você faça, elas estão focadas, e aí a gente fala para os técnicos, né? Fala para os nossos técnicos aqui, ó, se percebeu que o grupo continua focado, chegou nesses 12, 15 minutos, continua, vai tocando, mas aí você Ah, precisa ficar de olho até começou a perder o isso. foco, é a hora de mudar. Somos nós que Caiu a temos curva, que. Caiu a curva, a muda, gente muda. troca, Muito, exato. muito, muito bom, Perfeito. Rubinho, muito bom. Cara, professor, professora, preste atenção no nível de foco de seus atletas. Somos nós que somos os adultos. É Somos isso. nós que temos que. Né? É É bom isso que aí. numa sala de aula e num treino tenha um adulto, e é bom que seja o técnico, o professor, né? Seria bom Para, que ô, fosse. professor, para de ficar falando que a geração é mimimi. Para de falar isso, pelo amor de Deus, cara. Estuda, menino, como fala meu amigo Peter. Exato. E Rubinho, falando sobre estudo, depois dessa aula maravilhosa, como que você estuda? Quais são os meios e métodos que são a sua rotina de estudo? Conta pra gente um pouquinho. Era uma parafernália. Eu gosto muito de ler, né? Muito, leio bastante. Ei, Eu ei. adoro ler, Momento, cara, momento mas, Nerdola vai ser bom hoje, hein, Peter Bissoli? Vai mas ser. eu confesso que eu tenho lido menos e eu tenho usado muito podcast, entendeu? Muito, muito. Vou buscando, porque a questão técnica do vôlei é muito complicado. Por exemplo, já dá para falar, né? Por exemplo, eu gosto muito do Coach Factor italiano, Uhum. né? Porque os caras fazem um trabalho muito legal. Inclusive, há pouco tempo eles fizeram uma sequência só de comportamental, muito bacana, muito legal, né? E eu fico catando, boa parte dos Estados Unidos, né? Tem aquele, como é que é? Coach Brains Out, Coach né? your brains É, out. Coach Brizard, CYBO. Isso. eu conheço um pouquinho esse aí. É, Eu trabalho com o John Mayer, se você ah, não que viu. legal. E assim, eu vou pensando, entendeu? É como eu disse para vocês, eu não tenho, então eu escuto os de vocês, né? Eu escuto as coisas que tem no Brasil, todos, vou ler, Uhum. mesmo os caras da própria, da parte de jornalismo,
entendeu? Mas de técnico, esses americanos. Esses dias eu vi encontrei um que já era de 21, que era uma entrevista com o Taylor Averill, que achei espetacular, cara, espetacular, é de 21, ele era mais novo, mas Uhum. ele dá uns toques assim, falei, cara, sensacional, eu nem lembro eu tenho que ver o nome aqui do podcast, que é americano também, e ele falando assim dessa relação com o técnico, a relação de prazer no treino, ele falou, pô, eu falo pro técnico, cara, isso por vezes é desmotivante, e ele trabalhando, né, o modelo dele é o do Hawaii lá, que por acaso eu conheço um cara que trabalha lá, que é uma figura, que é o Milan Zarkovic, sérvio, não sei, por exemplo, ele falou super bem do estilo dele, que é meio caótico, não sei o que lá. Eu conheço o Milan, né? A gente jogou muitos anos com ele como técnico da seleção da Sérvia, na base, enfim. Mas daí ele vai falando, pô, eu joguei assim em Chaumont, fiz muito tempo de ataque na rede. Por que ataque na rede? Né? Pô, já sei atacar, meu melhor fundamento, fico 30 minutos atacando, sabe? Umas coisas assim que cara, legal. Mas eu senti uma coisa que eu nunca tinha, assim, a visão do atleta e a visão do atleta repassando ao técnico alguns feedbacks sobre qual que é o efeito do treinamento para ele, ou para a equipe, ou dele conversar com os caras para conversar com o técnico, e no intuito da equipe melhorar, entendeu? Hum. Então, eu acho isso super bacana. Então, eu vou pensando. Então, eu tenho usado muito podcast sobre isso, só que aí né? Alguns franceses também, né? E livro, cara. Livro, eu peguei o lance de leitura especialmente de técnicos e atletas com Bernardo, que consome absurdamente, e eu passei a consumir absurdamente, então li, sei lá, uma porrada de técnicos de basquete, de futebol americano. Eu adoro ler sobre futebol, porque eu adorava jogar futebol. Então, porra, todos os caras da Europa ali. O Brasil sempre tem menos, né? Os argentinos produzem muito, né? Tem o Bielsa, tem o Valdano, tem o que está no Atlético de Madrid, não estava, não sei se está lá ainda, que eu detestava como jogador, mas eu gosto como Simeone, técnico, Simeone, Simeone, chato pra caramba. o Arrigo Sacchi, detestava ele como jogador, mas assim, algumas coisas como técnico interessantes, né? O que está do Real Madrid, cara, eu li muita gente, adoro o Guardiola e o Mourinho, apesar de serem completamente distintos, mas é isso que eu digo, o Mourinho dá uma coisa de, tipo, traz o problema para ele e protege os atletas, né? Principalmente na época do auge dele como técnico. O Guardiola é outro cara, tá pensando em sistema, tal, em todo o processo, quer dizer, eu digo, você vai retirando de cada um desses caras alguma coisa interessante, entendeu? Atletas também, né? Então, é isso. E, em paralelo a isso, cara, eu gosto muito de estudar outras coisas. Eu não consigo ser um leitor só de esportes. Uhum. Pois eu me martirizei muito na vida, mas por exemplo, aí eu cheguei a um ponto que não, tudo bem, eu vou ler um livro de esportes, em paralelo eu vou ler um livro de literatura, eu vou ler um livro de outra coisa, entendeu? Porque eu acho que a riqueza da informação em cada, por exemplo, eu li muita coisa de psicologia, né? Que é um cara que vocês devem conhecer aí, peguei num livro do Michael Lewis, né, falando sobre a história do Kahneman, do Tversky. Daí fui comprar os livros do Tversky, que foi, depois, em 2002, foi Nobel de Economia, um psicólogo, Nobel de Economia. Depois comecei a ler os caras que foram pupilos deles, o Richard Thaler, que também foi, Aí entrou na toca do coelho. exato, que foi Nobel de Economia em 17, mas também psicólogo comportamental, tal. E eu digo, e aí você traz um monte de coisa, cara, né? O Kahneman e o Tversky, sei lá, a questão de você parar um pouco com os teus. Puta, eu vou sempre esquecer essa palavra, cara. Ah, não vou conseguir lembrar agora. Mas é o que você faz sempre, pensa nas pessoas como estereotipar tudo, entendeu? E eles vêm e quebram isso nos estudos deles, assim, de uma forma impressionante, né? Entendeu? Então, aquilo ali vai me dando riquezas para o meu trabalho com o voleibol. E, pô, então, eu gosto muito de ter essa. Eu coloco assim como leitura de literatura, esportes e, tipo, conhecimento geral. E conhecimento geral vem um monte de coisa. Aí vem política, sabe? Eu gosto muito disso e eu tento conviver com isso, apesar de ser muito difícil. Então, hoje, se eu Cara, leio pouco, é porque eu tenho os podcasts. Por outro lado, como eu vou de bike para o clube, eu coloco um podcast aqui, vou escutando,
sabe? Eu também quero manter um pouquinho do contato com as línguas, com o inglês, com o francês, com o italiano, Uhum. né? Não falo nenhum muito bem, mas eu entendo todos bem, né? Então, assim, mas é uma miscelânea de coisas, sabe? Não é uma coisa só, porque eu não acredito no negócio muito fechado, entendeu? Exatamente, a gente nunca sabe de onde que o insight vai vir, né? A gente fica às É vezes isso? só focado ali em literatura especializada, e aí, cara, você tá lendo um Machado de Assis, aí você, É isso? putz, esse É isso. problema que É. eu tive lá com o atleta e não sei o quê, caramba, eu não pensei que, né, Uhum. podia ser esse viés que eu não tinha pensado. Espetacular, muito bom. São Estuda, menina, experiências estuda. humanas e a gente trabalha com o ser humano. São Exato, Exatamente. experiências humanas e a gente vai exatamente. aprendendo, cara. É isso. A gente trabalha com pessoas, né? Isso aí, Então, Espetáculo. espetacular. apesar, eu sempre, todo mundo me vê até como um cara muito, absolutamente tecnicista, e não é, eu sou mesmo muito fechado, assim, eu, por vezes, não percebo as coisas, mas eu tenho muita atenção na observação, e para mim a leitura vai me trazendo essas coisas do pessoal, né? Porque, na verdade, hoje, quando você joga uma competição, por exemplo, por que que a França, me perguntar por que que a França é campeã olímpica 2 vezes? Que o time tecnicamente é fantástico, mas pô, tem a Polônia que tem 3 times, por exemplo. Hum, Tem a Itália que tem uma geração jovem absurda. Tem o Brasil que é história. Tem, cara, eu acho que os caras ganham porque eles são bons, mas a questão pessoal ali é muito forte. A França precisa ser pessoal, precisa ser hum. precisa ser parceiro, precisa ser. E eu vi quando a gente trabalhou com a França em 2021, eu senti, falava, Bernardo, cara, esses caras parecem muito o nosso time de 2000. Parece muito. É uma confraria, entendeu? E Hum, dessa confraria, na hora H, naquele último ponto, ou quando está perdendo de 2-0, os caras tiram força da própria equipe. Então, as relações humanas são fundamentais. E a gente precisa aprender a trabalhar isso e aprender a direcionar os atletas nesse caminho. Cara, ó, você é egocêntrico, mas se você for assim, não tem como, a gente não vai conseguir chegar, entendeu? Não é você, principalmente o voleibol, que é absolutamente coletivo. É diferente do futebol, é diferente do basquete, eu acho. Que o componente individual pode ser mais marcante. O voleibol, mesmo o cara derrubando tudo, ou levantando sendo melhor, se não tiver passe, acabou, cara. Ninguém faz diferença com passe negativo, exato. né? Nossa, Espetáculo. espetacular. Nossa Senhora. Hum, Muito, muito bom. Rubinho, agora a gente entrando um pouquinho mais nesse tema seleção brasileira. Então, você Tá. passou muito tempo na seleção brasileira de base, na seleção adulta, voltou para a seleção agora nesse último período agora que nós estamos. Como que foi essa sua participação na seleção brasileira? E você citou lá os ciclos olímpicos como sendo ciclos de mudança técnico-tática no voleibol e até, obviamente, trabalhando principalmente com o Bernardinho nesse lance de liderança, de é, desenvolver esses relacionamentos pessoais, como que tudo isso, todo esse processo e essas experiências te moldaram para ser o técnico que você é hoje? Cara, o mais fantástico de você trabalhar na seleção, principalmente na adulta, mesmo na juvenil. Na juvenil é legal porque você conhece tudo que vem para o mundo, entendeu? Quando chega na seleção, eu conhecia absolutamente todos os jogadores. Cara, esse é da geração 77, esse é da 79, esse é da 81, e você conhecia. Uhum, Cheguei sabendo todo mundo. Os caras que estavam chegando novos eu conhecia todos. Então isso é muito bom. No adulto, você tem a convivência com o topo do mundo, literalmente. Você vai jogar contra os melhores jogadores do mundo, então você vai ver as melhores técnicas individuais do mundo, você vai ver técnicos, você vai ver. é, Cara, eu digo assim, um ano de seleção, você traz 500 coisas novas para o teu treino, entendeu? É muito interessante. que espetáculo. Entendeu? Então, você, por exemplo, quando está na seleção e quando você vem para o clube, você já vem para a próxima temporada. Tenho certeza que depois dessa temporada de seleção aqui, eu já vou chegar com outras ideias para o meu trabalho, que hoje elas estão talvez escondidas aqui na minha cabeça, mas que quando eu jogar contra a Polônia, contra o Japão, eu vou criar ideias a partir disso, entendeu? Então, essa riqueza. É óbvio que você vai crescer. Quando eu saí da seleção, eu falei, cara, não dá para ficar um ano fora do sistema, porque você já fica para trás. Hum, Tanto que quando eu fui para o ó, SESI, uma das coisas que eu pedi é, eu preciso assistir uma competição nacional, internacional em loco por ano. E os caras aceitaram,
Então fui para a final muito bacana, né, do parte do SESI, que aceitou isso. Eu fui para as finais da Liga em 2019 no Chicago, eu fui em 18 para as finais do Mundial em Torino, entendeu? Então, mas é diferente. Quando você está ali no tete a tete e está estudando os caras para ganhar dos caras, o crescimento é muito maior. Então, acho que isso é absurdo, é um conhecimento absurdo, e a gente tem até tratado, a gente fez esse ano até um encontro com os técnicos para passar um feedback sobre a Olimpíada. E a nossa ideia é criar agora, para cada ano, fazer encontros para os técnicos da Superliga, para aproximar os grandes técnicos do mundo aos nossos técnicos. Entendeu? Demais. Para passar essas experiências, Espetacular. para que a gente. Era o que eu fazia na França, por exemplo, para manter o brevet lá. Enfim, tinha umas 5, 6 palestras, mas eu tive palestra com o Spiró, tive palestra com o Girbich, tive palestra com aquela menina, aquela técnica do Canadá, que eu não lembro o nome. Cheryl. Enfim, Sharon. muita gente, entendeu? E fica lá uma hora. Os franceses não gostavam, eu adorava, cara, porque para mim aquilo ali era o podcast perfeito, né? Hum, O cara falando de um assunto, Tilly, sabe? Lorenzetti, espetacular. E eu falei, a gente precisa criar alguma coisa assim para que os nossos técnicos tenham contato com esses caras que estão no topo do mundo e nas principais ligas, nas equipes nacionais e tal. E a gente deve conseguir fazer. Então, esse ano a gente já fez uma, que foi esse, e a gente sempre vai fazer a nossa. Dar um feedback para os técnicos das ligas sobre o que aconteceu naquela temporada, para tentar deixar todo mundo mais ou menos sabendo o que está acontecendo. E não, os caras acompanham, hoje é muito mais fácil de acompanhar os jogos, você tem hum. stream e tudo, mas também de a gente dar aquela visão de, ó, aconteceu isso. Então a gente vai, estuda os dados, o Ori faz uns relatórios, eu dou ali uma olhada, vejo, pô, isso aqui é interessante, vai lá e mostra pro pessoal, entendeu? Na ideia já de passar isso. Mas o ciclo, então, para mim, é isso, cara. É estar no topo do mundo, é estar vendo o melhor vôlei do mundo, e você está pegando tanto para você aplicar na seleção ou criar coisas a partir do que você está vendo, né? E, enfim, e na tua prática diária também, né? Eu lembro que seleção Sérvia começou a fazer lá por 2000, não, 2000 não vou lembrar. O ano que a seleção espanhola foi campeã europeia em cima da Rússia na Rússia, 3-2. Como que a Espanha ganha da Rússia na Rússia, no europeu? Quantas vezes ganhou? Só essa vez. Hum. Mas tinha um sistema de bloqueio do Anastácio lá que era espetacular, que era um sistema de opção. Aí a gente estudava a Espanha do Anastácio, com algumas coisas da Sérvia, do Kolakovic, e a gente começou a implementar algumas coisas de opção na seleção que deram muito certo, entendeu? Mas foi o quê? Foi mix. Foi, entendeu? Copiar, entender e adaptar. Assim como os caras fizeram com a nossa pipe, entendeu? E Sim, sim. esse joguinho, cara. Todo mundo se copia e todo mundo vai melhorando o processo. É por isso que o circuito é muito fantástico, porque a cada ano você vai vendo coisas novas. Você sabe que, deixa eu fazer, se me permite fazer uma lição, uma outra lição das muitas que a gente já teve nessa conversa. Professor e professora, Rubinho, um cara que trabalha na Superliga, trabalha na seleção brasileira, mais alto nível. Ele assiste, estuda um nível acima daquele que ele trabalha para chegar e ter essas ideias. Então, nós que somos lá professor da escola, qual que é o próximo nível ali da minha região, né? Qual que é o que eu posso ter acesso e ir lá assistir uma competição? Então, se eu estou numa competição regional, eu posso assistir uma competição estadual, federada. Qual que é o nível acima que pode me dar ideias que eu posso adaptar para minha realidade lá? Então, isso que você disse agora, Rubinho, esse seu relato, né, de assistir uma competição internacional por ano para tirar essas ideias, nós podemos escalonar para o nosso Então, nível onde a gente está, né? Para que a gente possa ajudar os nossos atletas a chegar lá no nosso nível, no nosso próprio trabalho. Espetacular. Cara, esse episódio provavelmente não, é o melhor episódio em termos técnicos, falando de voleibol mesmo, que a gente já teve. Espetacular, E Rubinho. já fica o convite para voltar, Puta Rubinho, merda, se você cara. topar. E hoje a gente vai falar Demais, só cara. sobre side-out. E aí a gente vai Puta que pariu. perfeito. só Eu vou- bloqueio e defesa. Já fica o convite. Nossa, espetacular.
Perfeito. Quantas horas mais a gente poderia ficar debatendo voleibol aqui com o Rubinho? Hoje Inter Beristotti? nós vamos 5 dígitos hoje, hein? 22.412 horas. 2.412 horas. Poderíamos ficar aqui discutindo voleibol com o Rubinho, mas a gente tem uma parte do nosso podcast aqui, Rubinho, que chama Ataque e Defesa, onde a gente faz as 11 tradicionais perguntas já para todos os nossos convidados e você também vai participar. Então agora, galera, se liga aí porque é a hora do nosso Ataque e Defesa. Bora lá, Rubinho. Tá preparado? Vamos lá. Então, beleza. Então, ó, primeira pergunta é a seguinte: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Ah, eu vou falar da questão profissional mesmo, sabe? Uhum. Eu comentei rapidamente ali aquela situação que eu vi um jogo da seleção lá no interior de Santa Catarina, a seleção A e B da juvenil, e que eu vi os caras da minha idade, classe 69, eu falei, cara, é impossível. Não chegarei perto desses caras, portanto, serei técnico. Eu já estava na faculdade e falei, cara, acabou, eu fui largando de jogar e fui, né? Esse é um ponto. Outro ponto marcante na minha carreira foi assistir a final de 1984, Brasil e Estados Unidos, em Los Angeles. Sonho grande que a gente repita essa final em 28. Exatamente igual, um resultado Seria diferente. espetacular, hein? Seria espetacular. Entendeu? É. Marcou muito a minha vontade. Esses dois pontos marcaram muito minha vontade de ser seleção. Essa de ver a seleção brasileira, porque tinha aquele história. Imagina, um cara de Curitiba que não chegava nem perto da seleção brasileira. Eu vejo a seleção brasileira juvenil, sub-21 hoje, né? E os caras com as roupas de seleção, época da rainha, era tudo maravilhoso, bonito. Garoto, né? E eu falei, cara, eu quero estar aí nesse lugar, eu quero estar aí. E também quis estar naquela final, né? São dois pontos que mexeram muito comigo de eu querer muito estar na seleção brasileira. E eu sempre acho que, isso é uma percepção minha, eu sempre acho que a gente vai para aquilo que a gente coloca na cabeça, que a gente faz um pensamento positivo e que se você deseja, você vai. Assim, é uma coisa muito, sei lá, talvez espiritual, sabe? Hum, Mas eu acredito que você coloca uma energia nas coisas, elas vão acontecer, né? Talvez não exatamente como você queira, mas elas se encaminham para aquele lugar. E porque ali não tinha perspectiva nenhuma de sonhar com seleção brasileira, você entendeu? E findou que eu fui, cheguei, enfim, né? Então eu tenho muito essa questão na vida de porra, eu lembro que, porra, eu gostei de Bento Gonçalves, eu gostei de Blumenau, eu fui trabalhar lá, cara, assim, umas coisas que são meio, eu fui jogar lá e depois eu fui trabalhar lá, sabe? É uma coisa, eu gostei de estar na França, na seleção, fiquei muito encantado com algumas coisas da França quando eu estive lá em 21, eu falei, cara, eu trabalharia aqui, e eu acabei trabalhando lá no outro ano. É uma coisa meio louca, assim, sabe? Mas eu acho que isso tem a ver, então, acho que a gente deve pensar bem espetacular. nas coisas que a gente quer. A lei da atração é implacável para quem acredita nela, cara. Tem É, gente É, que não isso aí, acredita, tem gente que fala, ah, isso é besteira. é Eu verdade. acredito muito, cara. Eu acredito muito e aconteceu comigo, está acontecendo nesse momento. Então, muito legal. Eu me relaciono diretamente com o que você está falando, Rubinho. Muito legal, cara. e tem o trabalho duro para chegar lá, hein? Lógico, Trabalho Total, duro e total. honesto, né? a atração só Não funciona tem se Sem for dúvida. atalho, mais. né? Não Não, tem mas atalho, mas e também mesmo nos reveses, a gente tem vários reveses na vida. Eu também espetáculo. encaro como uma situação de, cara, talvez esse seja o. E várias vezes aconteceu comigo. Cara, não gostei, fiquei chateado, puto, sei lá. Mas no final eu vi, pô, mas isso aqui foi bom para minha vida. Isso aqui foi bom para minha carreira, entendeu? Hum, Então, tanto para um lado como para o outro, acontece. Então, eu não fico muito ressabiado quando existem algumas quedas, alguns desvios, alguns reveses, cara, logo na frente as coisas vão melhorar e vão estar dentro do que eu quero, entendeu? Se continuar trabalhando, você tem que continuar Muito bom, trabalhando. Você sem não dúvida. pode arrefecer, você tem que continuar, tem que fazer, tem que continuar estudando, trabalhando. E as coisas acontecem. espetáculo. Muito bom. Momento Nerdola agora. O momento Nerdola é meu hoje. Momento Nerdola. Rubinho, ave do leitor. Qual é ou quais são os seus livros preferidos, de cabeceira, o que você está lendo agora? Por partes. Agora eu estou lendo na área esportiva o livro do McCutcheon, que é Championship Behaviors, que eu estou achando bem interessante. Muito legal. Você deve ter ele aí, né?
A gente Aqui, pegou ó, vou da mão pegar para dele, mostrar para inclusive. galera. Tá aqui, ó. Acho que foi ano Aí, passado, né? a gente teve Aí, ó. a gente teve a sorte de pegar esse livro da mão do próprio Rico Da mão, lá, lá exatamente. na Sabe que eu convenção levei da ele para a MC. Olimpíada? Você sabe que eu levei ele para a Olimpíada, deixava na minha mochila quando eu ficava assistindo jogo no ginásio, e eu sabia que o Marcos não estava lá para pegar um autógrafo dele e não, acabei não pegando. Muito Mas é bem bom. legal, cara. Estou gostando bastante. Eu estou lendo, na parte literária, eu estou lendo um livro chamado Vida e Destino, que é do Vasily Grossman, que é uma epopeia da Segunda Guerra do lado russo, que é um livro espetacular, um livro que foi... O cara era um correspondente de guerra, o cara escreveu o livro 15 anos depois e, enfim, só que ele destruiu o sistema soviético. Tanto que o livro foi preso, não ele, o livro. O Uau! governo, Que o livro só foi loucura. publicado na década de 90, para você ter uma ideia, Caramba, que Na demais. Rússia. Uma coisa louca, mas é tipo, eles consideram hoje como o Guerra e Paz do século XX, né? O Guerra e Paz fala sobre Uhum. né, que eu também adoro os russos, né? A Guerra e Paz que era da época da invasão do Napoleão a Moscou e tal, a Rússia, foi no século XIX, e esse livro é considerado Guerra e Paz do século XX. Olha, é um livro gigantesco. Mas é muito interessante porque tem muita coisa, muita história, mas também muitas coisas de vida, né? Então são esses dois que eu estou lendo. Como eu falei, eu li muito dos técnicos, muito de futebol, muito de basquete americano, muito de NFL, Tony Dung, puta, vários, muitos. Não é difícil até citar, né? Mas assim, muito de técnicos, muito adoro, né? De todos aqui que a gente teve no Brasil, dos atletas, sei lá, do Kirten, cara, todos, é muita coisa, né? Li um que eu gostei muito de um técnico francês de tênis, Mouratoglou, que foi o técnico da Serena Williams, né? Serena, né? Acho que foi dela. Foi o técnico E dela. assim, então eu vou buscando técnicos, alguns atletas também, eu gosto, né? E vou lendo, cara. Assim, então, e paralelo a isso, a questão de literatura que eu sempre tento manter em paralelo. Geralmente eu estou lendo dois livros juntos, Legal. né? Demora um pouquinho mais e sempre que possível alguma coisa de conhecimentos gerais de uma área que não seja também dessa, ou que seja, sei lá, ciência política, psicologia. Eu gosto de levar nessa, mas geralmente é um esportivo e um de outra área. Eu vou te mandar um Legal. depois no WhatsApp que eu acho que você vai gostar. Galera, para quem ficou interessado aí, o Guerra e Paz que o Rubinho acabou de citar é Léo Tolstói. Um Isso. grande, grande livro. Muito bom, Também espetáculo. ler tudo dele que é muito bom. Dele, Dostoiévski, Show. Turgenev, Oh, Muito bom. todos Tem os russos. uma porrada de dica aí, galera. Rubinho, ó, a próxima pergunta é a seguinte: você tem mentores? Se sim, quem são? Você já citou alguns, mas talvez hoje em dia quem são os seus mentores? Cara, o Bernardo é um grande mentor na questão nessa parte só de me abrir o olhar para essa questão da literatura, na questão da liderança. O Bernardo é impressionante. O Bernardo tem uma capacidade de Maior fazer de as todos. pessoas produzirem o que elas podem produzir de uma forma que eu poucas vezes vi na vida, Uhum, né? Assim, geralmente eu não penso muito. Tem aqueles do passado que eu já mencionei, né? uhum. O Arthur Novaes, o Clemente, os mesmos de Curitiba, enfim. Mas, assim, nessa fase, assim, Marquinhos, Antônio Marcos Lerbar, que eu acho que é um cara fabuloso, fundamental na nossa história do voleibol. O Dom Elcio, né? Elcio Nunan, que já Sim, faleceu, já foi. que foi um cara fabuloso na minha carreira, na minha estadia ali na seleção brasileira juvenil, que foi um cara sensacional de muito aprendizado, que foi tudo na seleção, né? Que foi técnico, que foi atleta, que foi Uhum. supervisor, que foi tudo. Presidente de federação, fabuloso, né? Enfim, mas assim, basicamente essas pessoas. legal, espetáculo. Excelente. Rubinho, agora vamos fazer um exercício mental aqui. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que seria e o que que é esporte para você? Cara, acesso. Todas as nossas crianças terem acesso ao esporte e a uma gama grande de esportes. Não só o futebol, o vôlei, basquete, tênis, entendeu?
uma gama grande de esportes para todas as crianças, para a escola. E eu ampliaria um pouco mais, porque eu acho que a formação tem que ser integral para a cultura, que as nossas crianças, no geral, não têm, né? Estou falando isso de rede pública, né? Uhum. Sabe, eu tive um pouco de música na escola pública, um pouquinho de teatro. Eu acho que isso é fundamental para a formação do cidadão, né? Não só da gente propiciar esse esporte, essa cultura na escola, como eles têm acesso também às competições, aos jogos, ao teatro, à música, né? Acho que isso faria muito bem para a nossa formação da nossa população, para o futuro, né? Para que elas vivam desde o início com um movimento, porque o movimento é fundamental na vida, né? A gente tem uma crise hoje das telas, né? Que tiram bastante do movimento, então a gente tem que pensar em fazer com que essas crianças já tenham tanto quanto a tela, né? E hoje foi legal porque a gente proibiu aqui as telas na escola, acho ótimo, para que as crianças possam realmente confraternizar mais, socializar mais e ter mais foco na própria aula, né? Mas que elas tenham também, justamente como elas vão ter sempre acesso à tela, que elas tenham acesso ao movimento e ao esporte na escola, da mais tenridade e uma quantidade significativa para que elas também não consigam viver sem o movimento. Isso muda bastante toda a situação do futuro em relação a atletas, em relação à vinculação ao esporte, ao lazer com o esporte e à obesidade, que cresce absurdamente, porque a nossa alimentação está ficando cada dia pior e mais industrializada, né? Acho que isso. Cara, pra quem tá vendo no YouTube, tá vendo o sorriso, que eu não consigo tirar o sorriso do rosto, porque toda vez que eu Hum, vejo alguém em defesa da educação, me dá Impressionante. um quentinho no coração, assim, que tem esperança ainda. total. Rubinho, a segunda parte da pergunta é: o que que é esporte pra você? Cara, esporte é meio que tudo, né? É. Difícil definir, cara, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Estou fora de forma no momento, mas estou trabalhando para. Mas, assim, a minha carreira, a minha vida, eu sempre fui vinculado. Quando era moleque, eu jogava futebol o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Depois eu comecei a jogar vôlei e eu sempre tive envolvido nisso, né? A diferença, talvez, que de vez em quando eu fico meio envergonhado, é que eu tenho outras paixões também, entendeu? E Uhum. que eu vejo que todas as pessoas do esporte são muito vinculadas ao esporte exclusivamente e que eu não consigo ficar exclusivamente. Tanto por isso que eu te falei até dessa questão de esporte com educação e com cultura, entendeu? Porque eu acho que, Hum, para mim, a formação ela tem que ser integral, assim. Tem que ter tudo isso. Isso é tudo importante para a vida. Para hum. você ter, de vários pontos, você ter coisas que te façam um ser humano melhor, entendeu? Ah, Mas o esporte, para mim, é isso. É minha carreira, é minha vida, é meu ganha-pão, e é um prazer, é difícil, engraçado, difícil de conceituar. você sabe que cada vez que a gente faz essa pergunta, eu fico, cara, será que essa é uma pergunta retórica? Tá se tornando uma pergunta retórica, né, aqui pra gente. É, 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 o nosso público vive do esporte, É. né? Os nossos sim. convidados vivem do esporte, então. Mas é interessante ver essas diferentes perspectivas, assim. É muito, muito legal essa pergunta. Rubinho, a próxima pergunta é a seguinte: você tem algum arrependimento? Cara, não, cara, porque aquilo que eu falei, entendeu? É, eu acho que não. Eu acho que todas as decisões que eu tomei, assim, na vida, na carreira principalmente, findaram que elas foram positivas para mim, entendeu? Hum, Uhum. Acho que procurei sempre manter os meus valores. Por vezes eu tive opções de ser, talvez, num lugar que fosse interessante financeiramente, mas que eu achava que não era o ideal, ou que eu não estaria pleno naquele lugar. Então, achei melhor estar fora. Talvez ali, né, tenha perdido alguma coisa, mas, por outro lado, eu mantive os meus valores, os meus conceitos, e isso no futuro se mostrou positivo para mim, entendeu? Então, acho que não rola muito arrependimento, não sei, não lembro, cara. não tem Eu problema sempre nenhum, penso muito, cara. Ah, eu tá penso tudo na certo. questão na questão de profissão mesmo, né? Uhum, Uhum. Sim, Aspecto, sim. acho que não. legal. Rubinho, vamos virar moeda. Orgulho. Do que você mais se orgulha? Cara, isso é difícil, hein? Ou um Talvez, grande orgulho, vai? Um grande orgulho que você tem. não, eu acho que talvez
talvez dessa questão de valores, entendeu? Hum, E não, entre aspas, me vender por algumas coisas, porque talvez seja benéfico, entendeu? Acho que um orgulho de sim. manter a minha linha. Em momentos de tensão, eu manter a minha linha dentro do que eu acho correto, que talvez não seja correto para as outras pessoas, mas eu ter, assim, uma convicção grande naquilo que eu penso, entendeu? Né? E até isso é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo da carreira, da vida, né? Porque eu tinha, como todo mundo, eu tinha 500 questões. Por exemplo, lá quando eu era jovem, com 30 anos, eu ganhava muito pouco, estava no vôlei, e assim, todo mundo me falava, cara, mas você vai continuar nesse negócio, né? Tipo, depois eu comecei a ganhar um pouco melhor, mas eu fiquei investindo naquilo porque eu acreditava naquilo, acreditava que era aquele meu caminho, e depois as coisas se concretizaram, mas eu também tive que sofrer um pouco para que chegasse a esse ponto. Então, eu me orgulho talvez dessa minha convicção nas coisas que eu penso e na tentativa de melhorar esses conceitos, entendeu? Esses valores. Espetáculo. Maravilha, muito bom. Baita valor. Rubinho, agora nosso momento revelação. Complete a frase. Ninguém sabe que o Rubinho. É. Eu adoro literatura de guerra, meus amigos sabem, os próximos, mas eu sou alucinado por guerra, por história da Segunda Guerra. Eu leio, eu vou nos locais, eu sou alucinado. E por música, também Legal. adoro música, não toco nada, mas adoro música. Eu não consigo viver sem barulho, cara. É um problema em casa, porque eu gosto de escutar música alta, no talo. Minhas filhas ficam nervosas comigo quando eu estou em casa. É uma paixão, mas eu tenho que sempre estar escutando um jornal, música, qualquer coisa. Tem que ter barulho. Hum, Quando eu estou estudando vídeo, eu paro com tudo, mas se eu estou estudando dados, tem que ter alguma coisa tocando do meu lado, né? E a literatura de guerra, cara, minha biblioteca de guerra, isso também é um ponto importante. Eu li muitos livros, biografias de grandes generais e de todas as frentes, que legal. entendeu? Eu li Interessantíssimo. tanto Eisenhower, o Montgomery inglês, eu li o de Gaulle, eu li o Guderian alemão, o von Manstein alemão, o Zhukov russo, sabe? Né? Assim, eu sempre tentei, e isso é muito legal. Inclusive, eu não vou lembrar o nome do cara, ele é, ele é francês de uma ilha do Caribe, é um técnico de vôlei que adora guerra, que nem eu. É muito Hum, engraçado, porque eu peguei um livro dele que o começo era só terminologia de guerra, e depois ele colocava em situações de ah, voleibol. que legal. Fabuloso. É Caramba, que Dominica, né? legal. Puxa, eu precisava saber o nome para falar para vocês. Muito legal. Já mais velho e tal, mas ele tinha essas mesmas paixões, então eu me identifiquei nele. Ele era inclusive instrutor da Internacional, Caramba, né? que E eu Que legal. gostava bacana. muito. Então, essa é uma coisa que talvez ninguém saiba, mas eu sou fissurado. E se eu começo a falar, eu não paro, cara. O cara É. pergunta coisa do Hitler, de uma batalha, eu começo a falar, e aí fica chato, porque eu me torno chato, porque eu quero falar e contar a história. Exatamente. Não, o Hitler fez, não, Hitler não fez isso, ele fez isso por causa disso, disso, disso. Hum, Entendeu? É uma meio entendi. fixação. A gente pode Le- fazer um podcast só de histórias. Pois é. É, Ô, Rubinho, para a próxima pergunta, então. Continua aí pra gente a frase. Família é? tudo, não mais que isso, tudo. Eu tive o prazer de ficar 3 dias em casa agora com a minha família. Desde agosto não ia na minha casa, né? Uau. Porque eles vieram para cá para o Natal, aqui em Joinville. Mas eu não ia à minha casa e fiquei 3 dias lá agora do Carnaval, que foram espetaculares. Assim, por incrível que pareça, tenho 3 filhas, né? Minha esposa, namoradas, e, enfim. E todo mundo junto, uma coisa sensacional. É bom. É muito bom. Delícia, muito bom. Rubinho, você gostaria de nos fazer alguma pergunta? Cara, a pergunta é interessante, mas eu sei, cara, eu acho muito legal. Não é uma pergunta, mas é uma constatação, né? Feijão, a gente se conheceu naquelas período pandêmico ali Sim, né, sim. das Aham, aulas, tal, não sei o que lá. E aham. eu acho, cara, é um elogio muito legal como vocês sempre estão produzindo. Eu acho isso sensacional. Sensacional. Sensacional porque eu admiro, eu gostaria de fazer isso, eu não faço. Mas eu tenho, assim, lapsos, entendeu? E para dar ideias para as pessoas, para fazer algumas coisas. Mas eu acho muito bacana que vocês vão para ação. E para mim o mundo é ação, entendeu?
eu acho legal que sempre tem um pouco da ver de partilhar, que é uma coisa que não é tão típica, talvez, da minha geração, mas de vocês e para frente tá cada vez, e os jovens têm uma coisa fantástica, né? Porque falam, mas essa juventude, essa nova geração, a geração Z, ela partilha muito, isso é muito bacana, entendeu? Só um elogio a vocês por essa vontade de partilhar e de fazer e de criar. Eu acho que isso é o mundo, cara. Acho que isso é o crescimento do mundo, entendeu? Não é uma pergunta, mas é um elogio. Porra, não sei Cara, nem como reagir. poucas vezes na vida eu fiquei tão lisonjeado como agora. Não, Obrigado, mas é cara. Valeu verdade. mesmo. Pô, Vocês merecem. Vindo de obrigado, valeu você, mesmo. Porra. tá mesmo. Caramba, deixa eu até. Rubinho, Deixa eu editado aqui agora. a gente tá nesse projeto aí já vai fazer quase um ano e a gente tem tido umas conversas muito legais com os nossos convidados que, né, se disponibilizam a vir aqui, em muitos momentos se tornar, né, vulneráveis, um baita sinal de força, compartilhar Exato. suas histórias e a gente quer continuar esse projeto. Então, a gente sempre pede os convidados indicarem outras pessoas para vir conversar com a gente. Você tem pra gente aí umas duas pessoas que você acha que seria legal pra gente conversar aqui? Ah, eu tenho, cara. Eu acho que uma delas, o Marquinhos, Antônio Marcos Lebar, que está no Japão agora, Uhum. porque ele é um cara fundamental na formação na passagem de vários atletas pela mão dele, de tanto como mentor, né? Pensa que eu trabalhei com ele, Tabacho trabalhou com ele, cara, todo mundo trabalhou com o Marquinhos, passou Percy, por ali, Percy, então, né, a Toninha, enfim, muita gente passou, e ele trabalhou depois com o Leozinho, trabalhou depois com o Cadillac, Uhum. enfim, e ele teve aquela fase que ele foi o nosso coordenador de base, eu acho que é um cara fabuloso, e é um outro apaixonado por aprender, estudou muito a vida inteira, agora está lá, a gente conversa assim, a gente fala muito pouco, mas quando conversa é uma hora, né? Falando das experiências que ele está tendo no Japão, de como as coisas funcionam lá, tal, super legal, e né, da evolução que ele dá na própria carreira dele como técnico, com o aprendizado que ele tem lá, quer dizer, é fabuloso. Então, esse é o nome, eu acho muito legal. O Bernardo sempre vai estar nesse rol. Eu sei que a grande dificuldade é conseguir um tempo para o Bernardo, né? Mas sempre vai ser o nome, né? Porque tem muito Continuaremos para falar. tentando, continuaremos Exato, tentando. exato. Então, um outro Uma que, hora dá certo. que eu acho que seria legal, o Magu, porque para mim o Magu está fazendo um trabalho espetacular no Praia esse ano, Tá. né? É um cara que tem experiência Espetacular. internacional, é um cara que tem experiência de base, é um cara que tem experiência no adulto, que está fazendo um trabalho sensacional, está entre os quatro da Superliga hoje, uma equipe, até frente de equipes com orçamentos maiores, né? E tem muito conhecimento, eu acho que é um cara muito autêntico e que é um cara, talvez o cara que eu acho que tem mais, seja mais fidedigno aos seus valores. Então, é Hum, um cara que é duro com o iniciante, é duro com o veterano, com o experiente, o tratamento, cobra as pessoas, assim, acho um cara sensacional. A gente trabalhou muito tempo juntos, né? Tanto em Curitiba como depois no São Bernardo e com padres, assim, eu acho que é um cara sensacional, que tem uma experiência larga, assim, em todos os cenários do voleibol brasileiro. Também seria um bom Maravilha, nome, eu acho, para vocês. Magu, se você estiver nos assistindo aí, o convite chegará em breve, hein? Ou até já tenha chegado. Legal. Boa. Rubinho, ó, a gente, obviamente, nossa audiência aqui é a maioria de técnicos e treinadores de vôlei, professor, Uhum. desde o professor lá do interior do estado, de todos os estados do Brasil, até o técnico de nível olímpico, como você, atletas, ex-atletas, amantes do esporte. Então, deixa um recado final para essa galera aí, por favor. Acho que o recado é, bom, primeiro, tentar buscar informação de todas as formas, né? Tentar contato com as pessoas do voleibol, o cara da Superliga, o cara da seleção, né? A gente mesmo, eu sou extremamente aberto, tentar contato, geralmente respondo as pessoas, mas assim, tentar crescer, tentar aprender, tentar, né? E se está aqui é porque está querendo aprender, né? Está vendo Uhum. o trabalho de vocês é porque está querendo aprender. Então, tentar ampliar isso com contato com outros técnicos, tentar isso com outros, com o pessoal de seleção mesmo, eu acho que
Acho que esse é o ponto maior, né? A gente vai não temer pelas suas ideias, né? Buscar muito. Acho que hoje o mundo tem um monte de, infelizmente, um monte de porcaria para a gente de diversas formas. Eu acho que a gente tem que ter o controle sobre a nossa informação, né? A gente tem que buscar a informação na fonte, né? Isso é muito importante. Claro que eu estou falando isso de uma coisa até mais de outras searas da vida, mas mesmo no esporte é importante a gente não, né? É assim, procurar, mas tem aquele trabalho do Feijão, então vai lá no negócio do Feijão ver o que que ele está falando, Peter, o Rubinho, entendeu? Né? Aqui no treino a gente é sempre aberto a receber as pessoas. Então, acho que isso, buscar informação e buscar contatos para tentar melhorar, desenvolver, aprender, né? E nunca parar de estudar, nunca parar de estudar, nunca parar de buscar, né? Isso é fundamental. A gente para quando a gente acha que a gente está certo, e a gente, por vezes, quando é mais jovem, a gente passa por isso, ah, ganhei o campeonato, acho que eu estou bom, no outro dia você está em um tombo pesado. Então, é sempre buscar o aprendizado, e nunca estar conformado com o que tem, sempre tentar melhorar um pouquinho mais. Olha, vou te falar, viu, velho? Esse episódio com certeza vai ficar marcado na nossa história, porque ele traduz 100%, eu acho, né? Pelo menos para mim foi o, o porquê que você tem tanto sucesso, Rubinho. De verdade, cara. Obrigadíssimo mesmo por nos dar essa honra de compartilhar tanto conhecimento aqui, tanto na parte técnica quanto na parte filosófica, na parte de busca de conhecimento. Você é um cara super culto, super estudioso, tem uma busca implacável pelo conhecimento que nos inspira. A gente tem essa missão aqui nesse podcast de passar esse conhecimento e passar esse, essa mentalidade de crescimento para as pessoas que trabalham com voleibol, que vivem de voleibol e que buscam essa melhora constante. Então, aqui você com certeza nos inspirou nessa ligação e vai inspirar muitas pessoas que vão assistir esse episódio. Então, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras que você dirigiu a Eu que gente. agradeço. Pô, foi uma honra mesmo. E muito sucesso na sua caminhada aí com o Joinville, na seleção brasileira. A minha filha, minha filha chegou aqui. Papai já tá terminando, tá bom? Dá um abraço. Muito Peraí. bom. Olha Claro. lá, é o podcast da vida real. Agora você tem que falar. Sensacional. Vai lá. Desculpa, gente. Que é isso? O momento da É o bom vida da vida, real pô. aqui, Momento É. família, momento Vida família. real. Não, mas só finalizando, obrigado, sucesso aí no Joinville, sucesso na seleção brasileira e estaremos vibrando e torcendo por você sempre. Eu vou começar meu agradecimento me dirigindo à nossa audiência. Professor e professora, é, assiste de novo. Escute de novo esse episódio mais uma vez, porque a vontade que eu tenho é de devorar os livros novamente e de conversar com mais gente. É dessa forma que eu tô me sentindo agora, Rubinho, conversando com E de você, ir pra vendo. quadra agora. Exatamente. É, eu sempre digo, estuda, menino. E eu acho que hoje, conhecendo você um pouquinho mais pessoalmente, como que as coisas aí, os teus neurônios funcionam um pouquinho, é inspirador e a gente precisa que a nossa comunidade de professores de técnicos, que nós estudemos mais, que a gente compartilhe mais, que a gente faça mais perguntas do que dar resposta. E aí a gente vai conseguir melhorar o nosso trabalho. É inspirador ver alguém como você alcançar o que você alcançou, contribuindo para o esporte no nosso país, para a seleção. E eu acho que agora que o sentimento que eu tenho é uma mistura de gratidão por tudo que você representa para a classe de professores e professoras de educação física, não só de técnicos de voleibol, mas de professores e professoras do Brasil. Eu acho que professores e professoras de todas as áreas podem aprender bastante com essa conversa que nós tivemos hoje. Eu desejo a você, primeiro, muita saúde, Deus te abençoe muito, continue, né, provendo para você, para tua família, muito sucesso, cara, e mais conquistas e que você possa
de verdade continuar inspirando muita gente. Obrigado por separar esse tempo na tua agenda. E, de novo, já fica o convite para voltar, para a gente falar mais, de forma mais aprofundada sobre aspectos técnico-táticos aí do voleibol e por que não de liderança, porque aí eu já vou colocar um sorriso no rosto do Feijão também. Mas já fica o convite para você voltar e para a gente conversar novamente. Rubinho, um beijo no coração, cara. Muito mais sucesso para você. Moçada, obrigado eu, né, cara? Eu vou agradecer vocês, obrigado pelas palavras, muito legal. Obrigado pela oportunidade de conversar de vôlei, cara. Eu adoro falar, adoro. Eu sou verborrágico para falar, entendeu? Para quem me conhece, sabe? Perguntar para o Fábio quantas vezes a gente ficou sentado em bar 3, 4 horas tomando cerveja, e falando de vôlei, resolvendo todos os problemas do voleibol brasileiro, cara, né? Então, eu adoro isso, cara. Eu adoro falar. Eu adoro compartilhar, né? Por vezes as pessoas não chegam perto de mim porque eu sou meio sisudo e tal, e ao contrário, as pessoas chegam e falam, pô, vem pra cá, vem assistir o treino, pergunta tal, e eu acho que isso é legal. Eu gosto de partilhar, mas talvez eu não dê tantas possibilidades de partilha, então eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui, de ter esse espaço para a gente trocar ideia, falar, conversar de vôlei, entendeu? Eu gosto muito de fazer isso e foi muito bacana falar. Acho que realmente dá para falar mais 3, 4 horas fácil e já aceito os próximos convites. Eu adoro fazer parte disso, né? E é uma forma de eu poder, de alguma forma, passar algumas experiências que eu tive a possibilidade de ter na vida e que, enfim, eu tinha competência, mas estava no lugar certo, na hora certa e deu certo para mim, né? Então, se eu puder repassar essas coisas para as pessoas, eu vou ficar muito feliz, né? Mais importante é que a gente consiga continuar essa disseminação de conhecimento e de experiências, né? Nem sempre são só vitórias, tem muita derrota, mas que ensinam bastante a gente. Tá bom? Obrigadão para Boa. vocês também. Prazer ter Show. participado. Show. E já fica o convite, a gente fica aqui a nossa responsabilidade de continuar esse projeto. Já fica o convite para você voltar e já fica o convite para a gente marcar eu, você, o Peter e o Fabião Correia para tomar uma cerveja e resolver todos Show. os problemas do voleibol mundial também. Maravilha. Espetáculo. Aí ia ser Total. espetacular. Galera, muito obrigado por ter Valeu. acompanhado esse episódio épico aqui até esse momento. Se você curte, compartilha, faça esse episódio chegar a muita gente, porque é realmente necessário para a nossa comunidade. E se você quiser ir para os Estados Unidos, quiser explorar os quantos caminhos, Peter Bristotti? 187. 187, isso aí. Clica no QR Code que ficou na tela aqui, o episódio todo. Entre em contato com o Lucas Negrin, lá da Nexus Next, que ele vai te dar uma atenção mais do que especial e vai te orientar aí por esses 187 possíveis caminhos. Galera, eu ouvi dizer que o gato, o cachorro, o vizinho, todo mundo quer assistir o episódio, então compartilha. Se você puder, vai lá no YouTube, deixa o seu comentário, porque aí dá o comentário, dá o like, o algoritmo ajuda a expandir para que esse episódio chegue para muito mais gente. E lembre-se de voltar para conferir o próximo. Valeu! É isso aí, galera. Valeu, até o próximo!